Olá! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre encapsulamento, polimorfismo, interface, data e hora e o nosso tradicional mão na massa. Vamos lá! Bom, encapsulamento a gente já viu em alguns vídeos anteriores, você pode conferir aqui no canal, mas se refere basicamente a ocultar atributos e métodos, né? Então, fazer uso de palavras como public, protect, private e default, que é um padrão do Java, fazem parte dessa abordagem de encapsulamento. Lembrando que encapsulamento, juntamente com abstração, herança e polimorfismo, são pilares da abordagem de orientação ao objeto. Então, aqui a gente tem a ideia dos modificadores, né? E lembrando, quanto mais aqui em cima, mais acesso você tem a atributos e métodos de uma classe. E quanto mais para baixo, né, do protect para baixo, mais restritivo é o acesso. Então, só um resumo aqui. Se você quiser pausar o vídeo, dar uma olhada, testar, você pode testar isso, né, com atributo ou método, verificando que quanto mais público, mais acesso você tem a uma classe para acessar seus atributos e métodos, e quanto mais privado, menos acesso você tem. A opção aqui sem modificador é você escrever um atributo ou método sem colocar uma palavra-chave na frente. Você não vai escrever nem public, protect ou private. Então, vamos para frente. Polimorfismo. Polimorfismo tem muito a ver com herança. É uma forma de você poder trabalhar, né, com mais de um objeto, contanto que ele esteja dentro da sua hierarquia de classes, né? Ele também pode ser usado com classes abstratas, onde as mesmas não são instanciadas, e você também pode trabalhar ali com métodos abstratos. Às vezes, para descobrir se um determinado objeto tem uma origem em uma determinada classe, a gente usa também o operador stance_of e trabalha muito com conversão de tipo. Já vimos também conversão de tipo de tipos primitivos do Java, como de int para string, string para float, e entre outras conversões, mas agora entre conversões de objetos, tá? Contanto que ele tem uma hierarquia de classes, né, entre eles. Então, a gente vai ver isso também na prática. Como é que funciona essa questão de polimorfismo e algumas perguntas que são respondidas por esse operador stance_of, que no caso é esse aqui. Nós também temos na abordagem, depois ali na parte prática, a questão de interface. Interface é a maneira que o Java tem, vamos entender assim, de tentar simular um tipo de herança múltipla. Não chega a ser uma herança múltipla, mas é uma maneira do Java conseguir adicionar novas funcionalidades a uma classe. Uma vez que a linguagem não conta com isso, exemplo do C++. Podemos entender a interface como um contrato. Então, uma vez que você implementá-la, sua classe implementá-la, você é obrigado a cumprir este contrato. Então, se esse contrato tem 5 métodos dentro dessa interface, a sua classe terá que implementar os 5 métodos. Então, falou interface, associe com contrato. Contrato no mundo real tem cláusulas. Para nós, uma interface tem métodos, que é o equivalente às cláusulas desse contrato, e vai ter que ser seguida aquelas cláusulas. No caso aqui, terá que ser implementado aqueles métodos daquela interface, tá? E interessante que uma interface pode herdar de outra, tá? Então, você vai acabar, às vezes você pode acabar implementando interface da interface. O único jeito de você pular essa implementação, essa assinatura de contrato, é se sua classe for abstrata. Então, a classe concreta, né, sem a palavra abstract, que for implementar essa classe, terá que implementar, além da classe abstrata, as interfaces que ela acabou não implementando. Por fim, a gente vai ver um exemplo prático, já vendo uma tela agora em Java, usando o JOption Panel lá do pacote Swing,
para mostrar a data e hora, né? Então aqui temos alguns exemplos de data e hora. Isso é importante notar porque agora a gente começa a ter repetição de classes, né? Como o date aqui, e o que muda uma classe da outra realmente é o pacote. Então a gente vai trabalhar com o pacote útil e não o pacote do SQL. Isso faz toda a diferença dependendo onde você estiver trabalhando. Então, um exemplo aqui, antes da gente ir para o mão na massa, do exemplo que a gente vai criar lá no Java, tá? De um painel mostrando uma data. Então, a gente instancia uma data, ele vai pegar a data corrente da máquina, né? Bem como a data e hora, é a classe do pacote útil, e você vai mostrar isso via JOptionPane, ok? Então, é isso. Vamos lá para o mão na massa, e daqui a pouco a gente bota, então, na prática, esses conceitos que a gente acabou de ver aqui. Até daqui a pouco. Vamos dar continuidade, então, agora na parte prática, no mão na massa. Vamos criar um novo projeto aqui, chamado polimorfismo. Nós vamos simular a relação, vamos criar um novo pacote aqui, com peregrino TI animal. E nós vamos criar uma classe aqui principal, teste animal. Vamos criar uma hierarquia de classes, simulando classes abstratas e de animal, gato e cachorro, descendendo de animal. Sendo que animal vai ser uma classe abstrata com um método chamado emitir som e vai ter um atributo, nome. Então, vamos lá. Class animal. Não tem um public, né? Então, nós vamos fazer aqui public class abstract. Vamos fazer o seguinte. Vamos apagar aqui. Vamos excluir a mesma. E vamos novamente. New class. Vamos ver aqui. Abstract. Essa opção aqui que eu queria ter marcado. Pronto. Animal. Ela é uma classe abstrata. Então, vamos lá. E nós vamos ter aqui private string, o nome desse animal. Vamos, botão direito aqui, gerar o getSets, só para esse atributo. E nós vamos fazer aqui um método abstrato, porque ele vai ser sobrescrito nas classes filhas. String emitir som. Pronto. Repare só no seguinte. Esse método, por ser abstrato, ele não tem corpo, ele não tem programação. Ele é muito perto do que a gente pode entender do que seria um método de uma interface. Poderia colocar programação ali? Sim, se você for sobrescrever, ele na classe filha, sem problema também. Mas nesse caso aqui, ele não tem, nesse exemplo, ele não tem estrutura, ele não tem programação. Então, nós vamos lá agora criar a classe cachorro. Ela não é abstrata, porque ela vai ser concreta. A gente vai poder usar o operador new, classes abstratas, como diz lá no slide, na parte teórica não tem como. Vamos criar o cachorro aqui. Nós vamos estender de animal. A partir desse momento que é uma classe abstrata e ela tem um método que precisa ser implementado, você já clica aqui e adiciona os métodos
abstratos, né, para implementar. Tanto é que é sobrescrita, override. Então, nós vamos fazer o seguinte, return systemout, vamos retornar uma nova string, então já que ele latir. Então, tá aqui. Esse é o som que o cachorro faz. E os outros métodos? Não precisa, já está disponível. E vamos fazer o gato também. Gato. A classe é essa. Extend de animal. Mesma situação, métodos abstratos precisam ser implementados. Nós vamos copiar aqui. Vamos retornar uma nova string. Miar. E aqui no teste animal a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos criar aqui um cachorro e nós vamos fazer aqui, olha só, cachorro, dog, new, cachorro. Então, tá aqui, ó. E nós vamos fazer, olha só que interessante agora. Agora é o polimorfismo. Animal, nós vamos chamar de dog2. E nós vamos colocar aqui, ó, cachorro. Aí a pergunta que vem agora, quando eu fiz isso aqui, que mágica que é essa aqui? Não, aqui é o mesmo tipo e aqui não é do mesmo tipo? A pergunta que é, se quiser pausar o vídeo agora, dog2 é cachorro ou animal? Então pausa o vídeo, pensa um pouco. Se você quiser continuar, então continue para a gente ver aqui a mágica. Nós vamos fazer, então, olha só. Nós vamos fazer aqui o seguinte. Mais um exemplo de agora gato. Então vamos lá. Cat. New gato. E aqui a mesma situação. Cat 2. New gato. Isso aqui é polimorfismo. Tem tudo a ver com hierarquia de classes e herança, tá? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Cat 2 é uma instância de, vamos botar aqui, gato. Agora nós vamos fazer o seguinte. Sysout dog emitir som. E aqui também. Dog2 emitir som. O que vocês acham que vai acontecer? Aqui a gente só vai trocar só aqui. Cat. Tá acessível, será no dog os outros métodos? Vamos ver. T-Rex. Matador ali, ó. T-Rex. Então vamos dizer, além de emitir um som, nós vamos pegar o nome do dog aqui, ó. Get nome. Então vamos rodar, vamos ver quais vão ser as saídas aqui. Botão direito, rodando. Então olha só.
Vamos entender algumas coisas. Talvez aqui o stance off, né? Talvez deu ali um susto, né, em alguém ali. Pô, como assim? Cat2 é uma instância de gato. Então vamos lá. Nós criamos aqui dois objetos, dog1 e dog2, e todos eles são cachorros. Uau! Claro que são, e ao mesmo tempo ambos são animais, né? E olha só, a partir do momento que eu dei o new, tá? Essa variável aqui chamada dog2, apesar de ela estar associada como animal, como referência ela é um cachorro, né? A classe que ela representa é um cachorro. Mesma situação aqui com o gato, tá? Porque você pode responder, um cachorro é um animal? Sim, é. Por isso que a gente pôde usar aqui uma classe que está acima na hierarquia. Isso é polimorfismo. Nós usamos um outro tipo de dado, mas que não deixa de ser, né, o pai da classe cachorro, né? A classe mais genérica. Isso é polimorfismo. Ele tem a ver, por isso que a gente falou que tem a ver com hierarquia de classes e herança. E aqui a mesma situação. Claro que vão existir exemplos como vetores e etc. de objetos, listas, que também vão ter que ser feito conversão de objeto, mas eles, né, todas as classes herdam de object. Então você consegue fazer a conversão de tipo pegando um object e transformando, né, em cliente, enfim, a tua estrutura de classes ali que você está trabalhando, tá? Então, uma classe genérica ela pode ser usada como tipo de dado, mas no fundo vale o que foi instanciado no operador new. Tanto é que aqui ó, a gente atribui um nome, já que cachorro herda de animal, herdou aqui ó, os métodos getSet, tanto é que cachorro nem precisa fazer. Só que se você parar aqui, ó, olha só de onde é que vem esse método, lá da classe animal. De onde é que vem o get? Da classe animal. E o emitir som está lá na classe cachorro, porque foi sobrescrito. A gente adicionou funcionalidades lá na classe filha. Mesma situação do gato. E se a gente quisesse fazer uma conversão, né? A gente quisesse fazer uma conversão de tipo, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Então, olha só, a gente vai fazer aqui, ó, uma nova variável para ficar melhor, não usar gato2, nós vamos fazer o seguinte, uma nova variável. Lembra sempre que é gato, é animal, e nós vamos converter, fazer um cast aqui. Olha só que interessante, tem animal ali, e nós vamos falar aqui, ó, gato, um gato, converte para o tipo que você quer. No caso aqui tem que ter relação, tá? Eu não poderia usar aqui funcionário, que não tem nada a ver, mesmo que tivesse uma classe funcionário, se ele não herda de animal, não ia funcionar, você tem que ter essa relação com herança, tá? Repare aqui, quando eu falo herança, eu extends aqui, tá? Então, tá aqui, ó. Gato, animal. Aí, exemplo do gato2, a gente pode fazer mais um stance off. Stance off é útil para descobrir qual é o tipo de instância. E, então, a gente vai colocar aqui, é uma instância de gato. Bom, se tudo estiver certo, é para ser. Então, vamos lá. Ó, né? A gente teve dois, um segundo então tá certo. Isso é polimorfismo aplicado na prática, certo? Vamos ver um exemplo de interface também. Vou criar um outro projeto aqui. Interfaces. Daí nós vamos criar de novo aqui um pacote com interfaces. E aqui a gente vai fechar essa parte de
polimorfismo, né, que tem a relação com a herança. É uma boa dica pausar o vídeo, fazer algumas outras simulações, tá? E agora a gente vai para a parte de interfaces. Vamos fazer aqui uma nova classe, teste interface. Nós vamos criar uma interface. Agora não é classe, a gente vai criar aqui uma interface e vai chamar esta interface de autentica. Por que autentica? Porque a gente vai simular, né, a questão de autenticação de usuário. Então, ele vai retornar verdadeiro ou falso. Então, nós vamos fazer aqui, ó, public boolean autentica int senha. Pronto. Está aqui a nossa interface. Agora, nós vamos fazer o seguinte, uma classe funcionário. Essa classe funcionário vai estender? Não, agora a gente vai implementar. Vai implementar quem? Autentica. Mesma ideia da uma classe abstrata, ele vai ficar reclamando aqui. Vamos, né? Vamos supor aqui que nós temos aqui private int senha. Vamos gerar nosso getSet. Por que a gente usou uma interface? Vamos dizer que nem todos os funcionários, né, a gente já viu um exemplo ali também, mas vamos supor que tem funcionários que precisam implementar ou dar prioridade, né, autenticar via senha, liberar alguma operação via senha, que nem sempre outros funcionários precisam. Então, o que acontece? Em vez de você ter uma classe funcionário obrigando as classes filhas a implementarem lá senha, você faz uma interface e deixa livre, né, para os funcionários que herdam ali. Por exemplo, nós temos funcionário, caixa e gerente, no caso de um supermercado. O caixa, a princípio, ele entra ali no sistema, claro que tem autenticação também. Aqui nós estamos pensando numa forma de autenticação para liberar alguma operação especial, não é necessariamente o login do sistema, tá? Então, tá ali o caixa, operando o caixa dele, tá passando os produtos no mercado e, sei lá, passou um produto errado. Quem já foi no mercado, vai lá, acende a luzinha e tem que vir o gerente ou o supervisor, enfim, cancelar o item ali no cupom fiscal para que possa continuar a compra. Então, esse funcionário, que pode ser o supervisor ou o gerente, tem que implementar esse autentica aqui, por exemplo, e liberar o acesso para o cancelamento, desconto, seja a operação que for, certo? Mas isso não é todo mundo que tem essa opção. O caixa não precisa fazer isso porque ele tem a limitação. Então, já que isso é uma operação à parte, a gente não pode adicionar numa classe, que não é a mesma coisa de login do sistema. Até aqui autentica é para liberar alguma operação especial. Como é que eu resolvo essa situação? Já que não é um método genérico para todo mundo, coloco numa interface. Então, quem tiver de realizar essa operação, implementa essa interface. Por isso que a gente tem interfaces no Java. Então, está aqui, ó. Funcionário, vamos lá, if getSenha for igual a senha passada, retorna true, senão automaticamente é falso, nem faz else. Se não for isso aqui, ó, inclusive se não tiver senha também, já não dá certo. Então, vamos lá, vamos voltar a usar a nossa classe principal, marca aqui a opção, e vamos lá, funcionário. Não vou instanciar a interface, tá? A interface a gente, a princípio, não instancia. Funcionário é o fulano, new funcionário, fulano, set senha.
1, 2, 3. Agora, fulano autentica. Vamos liberar lá o cancelamento do item lá no cupom fiscal. Autentica 1, 2, 3. Então, vamos fazer um if aqui. Se isso aqui retornar verdadeiro, lembra que o método da autentica ele retorna verdadeiro ou falso. Então, ok. Vamos só dar uma mensagem aqui. Então, vamos executar. Se deu tudo certo, tá lá. Interface implementada com sucesso. Então, só reparem o seguinte, tá? Implementa, não é extends. Nós não vamos ver aqui um exemplo de interface estendendo interface, né, herdando de outra, que também é possível, mas só para ver um exemplo aqui simples de implementação de interfaces, tá? Quando você tiver que fazer abstração, nem sempre você vai conseguir resolver com uma classe abstrata, você vai ter que implementar a interface, porque às vezes é uma operação genérica, mas não é genérica para todo mundo, então a interface ela se encaixa nesse cenário. Lembrando que interface é contrato, e quantos métodos a mais tiver essa interface, todas as classes que herdarem dela, né, diretamente ou indiretamente, se tiver uma classe abstrata no meio do caminho, vai ter que implementar. Então, interface é contrato, o contrato tem cláusulas e as cláusulas têm que ser cumpridas. E o último exemplo aqui de hoje, a gente vai fazer um projeto rápido aqui, chamar de data, finalizar. Vamos fazer aqui o último projeto de hoje. Com Peregrino TI, data. Nós vamos fazer só uma classe principal. Principal, método main. Vamos fechar o botão direito aqui, fecha todas as outras abas. E nós vamos fazer aqui, ó, date. Date. Não é SQL, tá? Agora começa a aparecer várias classes com o mesmo nome, só que são pacotes diferentes, tá? Data, new date. E nós vamos usar o JOption pane do swing, vamos ver uma tela. Show message. Não tem nada aqui. E eu vou passar a data. Ctrl Shift F, ó, do swing, tá? Porque pode ter option pane de outros pacotes. Então, vamos rodar para ver uma tela aqui no Java. Vamos só limpar aqui. E vamos rodar isso aqui para a gente ver uma tela do Java. Olha só. Pegou, então, a data. Né? Tem outras maneiras. A gente pode formatar a data, fazer no formato brasileiro, traduzir, enfim. Mas está aqui, ó. Botando a data de hoje. Hoje é o dia 6 de maio de 2020, agora são 21 horas, 11 minutos e 40 segundos, pegando a data local. Isso aqui já é um exemplo de tela em Java, tá? Uma pequena mensagem para o usuário poder interagir. Entretanto, a gente vai trabalhar ao longo dos vídeos aí com o JavaFX, que é a última abordagem, né, que tem na linguagem Java para telas, né, fazer sistemas com foco em desktop também. Ok? Então é isso. Se você gostou do vídeo, curta. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilha, se inscreva no canal. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.